Calma aí, vai entrar. Começou! Entramos, já estamos ao vivo já. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Caminho do Tarô. Estamos aqui novamente com o nosso convidado, João. Oi, João! Olá, boa tarde. Boa tarde. E aí, João, o que é que a gente vai fazer hoje, né? Vamos explicar um pouquinho para as pessoas, qual que é o propósito dessa live. Nossa ideia é... Eu recebi vários feedbacks sobre a live que a gente fez sobre regência do ano. E as pessoas viram sentido nas coisas que a gente estava explicando e na forma como eu falei do que aconteceu no ano passado. E aí a ideia é que todo mês a gente tire uma carta que a gente pode entender como a regência do mês. Então, esse vídeo depois vai ter março, abril, que é uma carta que nós vamos sortear ao vivo, que vai falar um pouco sobre essa energia, e a gente vai entender como que esta carta do mês, ela fala com a regência do ano. E hoje eu vou explicar como é que a gente faz isso. Então, por exemplo, a gente tem que lembrar da outra live que a gente está no ano do sacerdote, no ano número 5, do hierofante, que ele tem algumas características, que é essa coisa de uma moral muito, muito rígida, de ideias que podem ser muito fechadas, que isso se traduz com uma dificuldade das coisas avançarem na velocidade que a gente quer. Existe um tempo diferente para as coisas irem encaminhando, e isso é importante a pessoa entender, porque esse momento que a gente está ainda de pandemia, com a coisa da vacina, todo mundo achando que o mundo ia mudar agora no começo de janeiro, que a vacina ia vir, não é isso. O Papa está falando, tenha calma, as coisas vão acontecer, mas ao longo do ano. Essa energia vai continuar o ano todo, ela só vai começar a perder intensidade mais para o final do ano. Mas agora vamos entender como é que fica o mês de fevereiro. Qual que é a energia que a gente vai tirar para o mês de fevereiro? E aí, isso não é uma previsão. Quando a gente fala de regência, eu não estou falando diretamente para quem está ouvindo que isso vai acontecer com você. Sim. Essa é uma regência, né? É um script que nós estamos passando, todo mundo. Isso é Brasil, mundo, e aqui é lógico, a gente está fazendo uma tiragem para quem está nos acompanhando, mas de alguma forma o oráculo trabalha por sincronicidade, então as pessoas vão se reconhecer nisso que a gente está falando. Então, hoje não é uma previsão, é para que a pessoa perceba um pouco do que ela pode esperar ao longo deste mês. Aí, esta leitura, mais a que você faz no seu canal de signos e a que eu faço, é o que vai dar para a pessoa uma dimensão se as coisas vão desenrolar ou não, ou em que ponto que ela tem que prestar mais atenção. Então, eu amanhã entro no meu canal os vídeos para o mês de fevereiro de cada signo. Então, tem signos que está tudo bem e tem outros que eu estou falando, presta atenção na vida amorosa, presta atenção no trabalho. E aí a pessoa vai entender esse presta atenção de onde está vindo. Tem um componente dela, de coisas que você tem feito e tem construído, e tem esse componente da regência, que a gente vai entender como que ele fala. E aí, depois que eu tirar essa carta, aí você vai tirar uma carta que vai ser a energia do mês de fevereiro, quando a gente pensa em trabalho, e a outra quando a gente pensa na vida amorosa, de relacionamentos. Então, não são previsões, mas são pontos de atenção que podem ajudar muito a gente perceber como que esse mês vai se desenrolar. Então, só para todo mundo entender, né, que essas energias que eu e o João vamos trazer aqui todo mês é igual à regência do ano, é uma energia coletiva, é uma energia que você pega, entende essa energia e vê como isso se traduz na sua situação. Então, a gente vai tirar uma carta só para o mês, né? E isso é tanto para mim quanto para o João, que estamos aqui participando também. Eu falei, nossa, eu estou muito curiosa para saber essa energia de fevereiro, para saber uma energia que a gente vai trabalhar. Então, assim, a gente também está participando disso, né? E depois a gente vai tirar uma carta, né, de relacionamento, só que o que eu gosto de falar de relacionamento são todos os relacionamentos, tá? A gente muitas vezes fala que relacionamento é só relacionamento amoroso, são todos. Então, você vai pegar a energia da carta que sair e ver como que essa carta pode te ajudar a navegar todos os seus relacionamentos no mês de fevereiro, assim como a carta de trabalho, ou materialidade, ou estudos, ou finanças, é como se fosse um guia, né? A gente vai falar assim, essa energia, ela é desafiadora por causa disso, e você pode fazer tal coisa para te ajudar aí navegar durante esse mês, tá? Então, esse é o propósito dessa live. Quando a gente falou do Papa, no começo de janeiro, da regência do ano, então, assim, tem uma energia de lentidão, tem uma energia que as coisas estão funcionando num outro tempo. Isso não quer dizer que na vida de quem está ouvindo as coisas estão travadas.
Mas a pessoa vai ter uma percepção que em vários âmbitos, nas pessoas que convivem com ela, que as coisas estão se enroscando. Que é, por exemplo, o negócio da vacina. Né? Quando a gente fala de uma leitura para um público muito grande, uma leitura coletiva, então tinha uma expectativa que todo mundo ia ter acesso a isso agora, e o Papa já está falando, não é? E as pessoas estão percebendo que agora, assim, a vacina ainda vai demorar para chegar, não tem para todo mundo, ainda vai ter que produzir uma quantidade muito grande. Sim. É nesse tipo de coisa. Então, como que eu percebo isso? Então, por exemplo, no meu trabalho, eu tenho uma expectativa muito grande de ter uma promoção ou de que vai ter uma mudança agora. Essa mudança pode não acontecer, essa mudança respeita este tempo também. Então, entender o que é do seu livre-arbítrio e, assim, se as coisas estão falando de lentidão e eu preciso mudar, eu preciso arrumar alguma coisa na minha vida, então este é o momento, daqui eu coloco a força. Porque se eu também não fizer nada, aí eu vou entrar nesse fluxo e aí só no segundo semestre que as coisas vão acontecer. Mas entender esse limite é importante. Verdade. E a gente tem mais alguma coisa para desenvolver em cima disso que a gente está fazendo essa proposta, ou a gente já pode ir para a primeira carta que você que vai tirar? Acho que a gente já pode ir, e aí eu vou explicando como é que essa coisa vai funcionar. Aí, dependendo da carta que sair, a gente vai falar mais ou menos, e aí as pessoas talvez vão colocando questões também, e a gente vai olhando isso. Uhum. Podemos? Então, vamos lá. Então, eu estou com o tarô de Marcélia aqui, que é o tarô do Jodorowsky, que é o que escreveu o livro O Caminho do Tarô, que dá o nome para o seu canal. Que eu roubei o nome. Mas eu vou usar o baralho dele. Eu plagiei o nome. É um tarô de Marcélia que eu acho bem bonito. Tem umas coisas que ele fez quando restaurou esse baralho, que ele tinha o objetivo de ter um tarô de Marcélia que fosse muito próximo do original. Eu acho que ele viajou um pouco em algumas coisas que ele colocou. Mas eu gosto bastante da forma como ele trabalhou com as cores e tudo. Então, vamos lá. Então, essa vai ser a carta de regência para o mês de fevereiro. Então, tira uma carta boa, hein, carta da força. Carta da força. Então, a carta da força, o que ela fala quando a gente pensa numa regência, né? Primeiro, a carta da força sempre pede para você organizar. Ela sempre alerta que tem um estresse. A força, quando ela sai numa tiragem, a gente sempre fala que ela vai entregar, que você vai conseguir, mas que não vai ser fácil, que tem um trabalho para fazer. Então, esse é um mês de que as coisas vão se comunicar muito com a carta do Papa, nesse sentido, que tem um estresse, de que as coisas parecem que não estão andando. Uma leitura interessante a respeito da carta da força, talvez se a gente fosse traduzir ela hoje, um outro nome que caberia muito aqui é resiliência. Sabe aquela coisa que parece que você não vai aguentar a imagem do bambu, né? Ele vai envergar, parece que ele vai quebrar, mas ele consegue voltar para o lugar. Então, é uma carta que pede que você organize o seu plano mental, que você entenda quais são as prioridades, porque como tem este estresse e tem esse consumo de energia, para que você consiga realizar os objetivos que você tem. Então, faça uma reflexão. Quais são os principais objetivos que você tem para esse mês? O que você está buscando para você? E entenda, tem uma energia que está falando, ó, eu posso te ajudar, mas você tem que também colocar força nisso. Se você ficar esperando, se você ficar esperando que o destino intervenha, não vai acontecer. A gente tem outras cartas que falam dessa intervenção, ou quando um golpe de sorte pode surgir para mudar. Então, a carta da força está falando, ó, o mês de fevereiro vai ser um mês de trabalho, ainda de muito estresse, em que organizar é muito importante, porque o Papa com a força estão muito parecidos. Ele está falando de lentidão, ele está falando de calma, as coisas vão caminhar lentamente e eu vou te reconhecer depois. E a força está olhando para isso e falando, mas eu quero fazer agora. Eu preciso fazer agora. E eu vou colocar força para fazer agora. Então, tem coisas que podem ficar em descompasso, mas é muito importante que você perceba aonde eu coloco força. Como que eu me organizo para as coisas acontecerem ao longo desse mês. A força pode ser um pouco rígida e pode ser estressada. Quando a gente lê para um indivíduo, né, para um consulente, e a carta da força está com ele no plano mental, ela fala dessa dificuldade de perceber, dela se questionar do potencial dela, da capacidade dela, e na verdade esse é o momento de você entender que não está só em você, que é o seu esforço disso. Então, organizar o plano das ideias é uma coisa muito importante para que você foque nos seus objetivos, para que você tenha planos e não viva só a coisa do estresse. Mas, uma imagem que também eu sempre digo para as pessoas quando eu tenho essa carta, é um leão por dia.
ela está segurando a boca do leão. Então, assim, vai ser um mês de intenso esforço, porque vai ser um leão por dia, até que as coisas andem em consonância, nesse fluxo, né? Então, é um fluxo de energia que vai requerer muito trabalho, muito esforço, mas que é positivo. Não é uma carta que fala de perda, não é uma carta que fala de barreiras. Ela reconhece este trabalho a ser feito e fala muito com o papo. Então, se eu tivesse, por exemplo, tirado a carta do diabo, aí é mais difícil. Porque o diabo quer fazer tudo. Né? O meu é o senhor do desejo, é a minha vontade. E o Papa vai falar para ele, não. Então, vocês vão ver, ao longo do ano, se essa carta sair, aquele mês tende a ser um mês mais difícil. Porque você vai estar numa coisa de eu quero fazer, vamos desenrolar, e o Papa ainda vai estar falando, não, calma aí. E a força tem um aspecto disso que é isso, né? É um estresse, é uma coisa de eu realizar o meu trabalho, como é que eu faço isso? E o Papa está falando, não, segura um pouco, vamos com calma. Mas foque e organize o que você precisa fazer. Sim. E a carta da força, ela sempre me traz assim uma sensação de paciência, aquilo que você é um leão por dia, então entender que não vai ser um período que você vai resolver tudo de uma vez, né? Num dia dei o tom do meu mês. Não, esse dia hoje tá me vindo muito aquela frase do Reiki, só hoje. Né, para fazer você focar no presente. Então, para mim, a força é isso. É o que está na sua mão, é o que está acontecendo na sua frente. Não é semana que vem, no mês que vem, é o agora. Então, é muito essa energia da paciência, porque a carta da força é assim, é um passinho de cada vez. Né? Mas o que é mais legal da carta da força é o seguinte, que nem você falou, ela entrega. Né? Então, a carta da força também sempre me traz essa sensação de você está preparado para lidar com qualquer tipo de obstáculo que apareça na sua frente, né? Eu sempre falo, o desafio ele não aparece se você não está pronto, né? Então também ter essa questão de acreditar na sua capacidade de superar sim esses desafios e que vai ficar tudo bem no final, desde que faça, né, João? Uma coisa que você falou que me lembrou muito, que está ligado com essa energia da força, é cuidado para não deixar os sentimentos sobressaírem. A força tem uma coisa dos sentimentos à flor da pele, sabe? Eu sinto e eu transpiro essa energia muito forte. Não adianta, é onde você vai se estressar. Então, ter o controle do plano mental para ter o controle do plano material passa por você entender uma avalanche de emoções que pode acontecer. Então, como a gente falou no ano passado, as pessoas estão com uma expectativa muito grande, está todo mundo cansado dessa coisa de ficar em isolamento. As coisas aqui em São Paulo agora estão mais rígidas ainda, em outros lugares ainda tem muita dificuldade. Está todo mundo cansado. E aí a coisa do sentimento aparece. E a força vai falar, ó, não adianta você deixar se levar pelos sentimentos. Não adianta você chorar, não adianta você gritar, não adianta você brigar. Você tem que se organizar, se conscientizar do que está vivendo, do momento que você está vivendo, para que você possa passar por isso. Então não é fácil, porque não é uma carta que fala assim, só de boa sorte. Ela fala desse fluxo que também tem uma coisa do sentimento muito forte, mas que você tem que perceber como é que você vai organizar isso para que essas energias e esse fluxo caminhem, né? Sim, sim. Bom, mas pelo menos está aqui, gente. Todo mundo tem a capacidade de superar aí esses desafios, essas dificuldades, e aí a gente espera para ver o que acontece no próximo mês, né? A gente começa o mês que vem falando da força. O que foi? O que você sentiu? Como é que você percebeu? Eu e você, como é que a gente foi falando disso? Porque além da minha e da sua vida pessoal, tem a coisa das consultas que as pessoas estão trazendo. Então eu já começo a perceber que vai ser um mês que tem muito sentimento envolvido, que as pessoas vão estar muito preocupadas com essa coisa de conseguir dar um direcionamento, uma solução, e que vai passar por isso. Essa energia, de alguma forma, mais ou menos vai estar presente. Então a gente começa o próximo falando do que foi o mês, como é que a força ressonou, o que você percebeu, e aí a gente tira a próxima. Sim. Mas agora a gente tira as outras. E aí, a gente começa com vida material, trabalho, ou a gente começa com relacionamento? Acho que é relacionamento, né? Começa com relacionamento. Relacionamento por quê? Porque quando eu falo para você que tem um aspecto muito emotivo aqui, dessa coisa do sentimento muito à flor da pele, ele vai falar com essa carta. Então, dependendo da carta que sair aí, vai ser um mês de choradeira. Sim. Fortes emoções, né? Fortes emoções.
Tá, e, gente, só para explicar uma coisa, o arcano da energia do mês que o João tirou, a gente só tira arcanos maiores, mas para essas duas energias de relacionamento e vida material financeira, eu tô com o meu baralho completo aqui, tá? Eu vou cortar e aí eu revelo a carta junto com vocês. Vamos ver o que tem. Antes de você revelar, vai embaralhando aí. Por que a gente fez essa divisão? E até para explicar para as pessoas. Quem estuda o tarô vai ver que tem outras formas de fazer essa energia do mês. Tem gente que faz isso por contas, tem gente que faz isso olhando para o baralho de um outro jeito. Essa é só uma forma de olhar para isso. Então, a gente tirou uma carta, que é um arcano maior, porque a gente está falando de uma regência deste mundo, desse script que a gente estava explicando para as pessoas, né? Mas quando a gente vai olhar agora para aspectos mais centrados, que é essa coisa de trabalho e relacionamento, aí eu acho que usar o baralho todo e ver como é que essas cartas vão se falar é interessante. Então, se você for procurar sobre regência, você vai encontrar outras formas de fazer isso. Uhum. Mas eu acho que essa é a que tem feito sentido para mim, e eu acho que é um trabalho que a gente vai testando e também vai percebendo se as pessoas se reconheceram nisso, e a gente também pode ir ajustando. Entendi. Gente, já embaralhei, tá? Cortei 3 vezes, vou deixar para revelar aqui junto com vocês. Ixi, ó, justiça. Outra arcana maior. Outra arcana maior. E aí, João, o que essa justiça tem para falar para as pessoas? Não, peraí, que a câmera é invertida aqui, né? O que essa justiça tem para falar na área de relacionamentos? Lembrando que são todos os relacionamentos, tá, gente? Não é só amoroso, é com família, com amigo, com pessoas que você trabalha, vizinho, todo mundo. Olha que interessante, né? Eu falei da força como sentimentos muito aflorados, então, cuidado. A justiça pede para que você seja o mais racional possível. Sim. Não se deixe envolver sentimentalmente pelas coisas. Não se deixe envolver só emocionalmente. Ela sempre tem a coisa da balança na mão, né? Então, pese um pouco as coisas. Não crie tempestade num copo d'água. Quando as coisas forem acontecendo, procura dar o peso certo do que você está sentindo e do que você está percebendo. E a espada fala muito dessa coisa do racional. O que é verdade? Sim. O que é certo? E a minha palavra. Quando a gente olha a justiça, é lógico que tem um componente dessa coisa do que é justo, do que é certo. Mas tem um componente, quando a gente olha esta energia, cuidado com o que você se compromete. Não prometa o que você sabe que não vai conseguir cumprir. Sim. Então, a palavra vai ter uma força muito grande, principalmente porque ela é uma forma da gente perceber esses sentimentos, é como eu falo o que eu estou sentindo, né? Cuidado para não virar esse sentimento em cima de outras pessoas. Se perceber como que você está se sentindo, vai ser muito importante. Então, assim, falar a verdade, não compactuar com coisas que você sabe que não vão funcionar, ser o mais racional possível. Para algumas pessoas isso é muito difícil. E ainda, de novo, falando desse momento que a gente está vivendo de confinamento, que é emoção, porque está todo mundo de saco cheio com tudo isso, não adianta. Então é hora de respirar fundo, e aí a carta da justiça fala muito dessa coisa da posição dela, né? Perceber isso. Então, quando a gente fala de sentimento, é uma carta que fala de uma certa frieza. Sim. Ela pede isso. Ela não está dizendo que vai ser frio, mas ela pede para que você seja o mais racional possível. É diferente se a gente tivesse tirado, por exemplo, um 2 de copas. Aí, amorzinho, vai ficar tudo bem, as coisas vão fluir. Ela está falando, cuidado. E ainda mais com o que eu falei sobre a força. Então, é um momento de você não se deixar envolver, porque o estresse, quando você percebe, você já falou o que não queria. Sim. Eu senti, falei o que não queria, e agora você vai ter que arcar com o que você falou. Sim. E uma coisa que eu acho legal, assim, na justiça, né, se a gente for falar, assim, de um ponto de vista de aconselhamento, ela sempre, para mim, traz essa sensação de um certo afastamento, assim, por isso a frieza. Mas por que é necessário esse afastamento, essa frieza? Quando você está dentro de um processo, você não sabe nem o que está acontecendo. Quando você está no olho do furacão, está tudo girando e você, onde eu estou. Quando você se afasta do seu conflito, ou do seu problema, ou da situação que você está vivendo, você consegue enxergar aquilo com mais clareza. Então, para mim, a justiça é isso. Então, se existir algum tipo de conflito que pode acontecer por causa das emoções fortes da força, qual que é a saída aqui da justiça? É não se envolver mais ainda, mais intensamente dentro daquela situação. É o quê? Criar um espaçamento
enxergar aquela situação pelo que ela realmente é e não se deixar levar por decisões muito emotivas. É assim, Exato. eu preciso entender, essa pessoa ela falou isso porque ela queria me ofender ou porque a pessoa ela tá ansiosa, né? Não levar tudo para um lado muito pessoal, né? Que muitas vezes é algo que a pessoa faz, algo que a pessoa falou, causa, né, desencadeia uma emoção dentro da gente, a pessoa fez isso para desencadear isso dentro de mim. E a justiça não, a justiça é assim, tá, essa pessoa falou isso e eu senti isso, mas ela quis realmente me ofender? Ela quis realmente me atacar ou ela tá passando por alguma coisa aí que ela não tá sabendo expressar direito, né? Então, esse é o afastamento da justiça, né? Ou eu tô Tentar muito, enxergar a situação. ou eu estou muito sensível e qualquer coisa que você fala, eu já tomo isso como menininha. Ah, você falou isso para mim, me É uma magoou. ofensa, né? É uma ofensa. Quer ver um aspecto interessante? Mostra a sua carta de novo. Deixa eu ver uma coisa, como é que o pé dela aparece aí. Estão os dois cobertos, tá vendo? Não, tem um descoberto. Tem um leve Tem um pezinho aqui aparecendo. Aparece um pé dela, certo? Olha a minha carta. Aparece um pé também, ó. Um pezinho só. O que é esse pezinho aqui, João? Por que só aparece um pezinho da carta? Porque ela está neste detalhe dizendo que você precisa encontrar o equilíbrio entre razão e emoção. Por isso que um pé está escondido, que é o pé da razão, e o pé da emoção é o que está aparecendo. Então, esse equilíbrio é muito importante. Esse símbolo vai aparecer em algumas cartas. Um pé na água, um pé na terra, um pé coberto, um pé descoberto. Sempre está falando de um pé em cada plano. Um pé dentro de você, do que você sente, e outro do que você põe para fora. E essa coisa dessa emoção é exatamente o que a gente está chamando a atenção, né? Cuidado com o que você põe para fora. Sim. E aí, a gente pode tirar a próxima carta, então, a carta de vida material financeira. E, gente, vida material, né? Eu não gosto de fechar na vida financeira, porque tem gente que não trabalha, tem gente que tem outras ocupações que não necessariamente envolve o dinheiro. Então, eu falo que vida material é tudo. São os estudos, a carreira, sim, a parte financeira, ou a sua casa, né? Aquilo que você tem que cuidar, fazer todos os dias. Porque às vezes a gente fecha em trabalho, né? Daí a pessoa fala, tá, mas eu não trabalho. Mas eu não estou trabalhando. E aí você olha, então depende da carta que saiu, quais são as condições de você encontrar um trabalho este mês? É lógico que isso vai depender do esforço que a pessoa vem fazendo para conseguir alcançar isso, né? Mas dependendo da carta, eu falo, esse mês vai ser mais difícil. Você vai ter que colocar mais força nisso. Vamos lá, concentrar então. Qual que vai ser a energia de vida material? Ó, gente. Nossa, mais um, saiu o imperador. Mais um arcano maior, tá intenso. Um arcano maior, tá intenso. Isso exatamente, dá uma ideia dessa intensidade. E aí, o que o imperador fala? Esforço, né? A sua vontade. Ter certeza da sua vontade, do seu objetivo, é o que vai reconhecer isso. Então, é um mês que lembra muito o que eu falei da outra vez. É um mês difícil, porque é esforço, é trabalho, é você ir atrás. Ele só vai reconhecer o seu esforço, ele não vai te dar nada a mais. Então, é um mês de intensidade, de muito esforço, que fala muito com essa coisa daqui da energia, da força que eu falei, né? Os dois falam disso, mas a força tem essa coisa da emoção e o imperador tem essa coisa da razão, da execução, que é a minha vontade. É o que você quer? Você está pronto para lutar por isso, para fazer? Então, é em cima desta energia que você vai ser reconhecido por isso. Tem que tomar cuidado quando essa carta sai nesse plano material, para que você não tome todas as dores e não se feche, porque como ele é a autoridade máxima, e ele vai falar ainda com a força e com o Papa, que é a regência do ano, então os dois são inflexíveis. Então, assim, este é um momento que ser inflexível não é a melhor saída. Por isso, um pé coberto, um pé descoberto. Então, assim, o quanto que você está pronto para flexibilizar, para ouvir, para contribuir, e não só ficar na sua vontade. Ela é importante. É a sua vontade, a sua autoridade que deve direcionar as coisas que você quer fazer ao longo deste mês. Mas cuidado para não se fechar, não se enrijecer e não ouvir os sinais ou que as pessoas estão dizendo a seu respeito, que pode sim ser construtivo, que pode sim contribuir com o que você está fazendo.
Entendi. E outra coisa que eu acho muito interessante, né? Para mim, imperador é sempre. Eu sempre fico conectada com a questão do número 4, que é uma questão, assim, daquilo que é sólido, da base. E se a gente olha para o imperador, ele construiu essa realidade material ao redor dele, né, através do esforço. Então, para mim, é uma carta muito de manter. E se a gente está falando da energia financeira material para o mês de fevereiro, que já vem com uma energia desafiadora da força, é o quê? Segura os gastos, né? De assim, mantenha aquilo que você já construiu. Não é um mês imperatriz, né? Se fosse imperatriz, ela fala, dinheiro, né? Dinheiro chorando. O imperador não, o imperador é assim, controle os gastos e segura aquilo que você já tem. E a gente já viu que existe um desafio aqui no mês de fevereiro, então não é um mês de ficar gastando muito dinheiro, não. Né? Essa perspectiva que você está trazendo, do autocontrole. É o autocontrole fala exatamente. muito disso. E aí eu controlo sim nos meus gastos, nas coisas que eu quero, e a força está falando aqui, ó, cuidado, se você não tiver e não buscar se controlar, você vai se envolver num turbilhão, que tende a ser um mês muito intenso. Sim. Então, financeiramente, não é fácil, mas ele sempre reconhece, ele sempre entrega a partir do que está fazendo. Então, mesmo quando a gente tem o exemplo assim, a pessoa não está trabalhando, o que o imperador fala? Se você for buscar, se você se empenhar e não ficar esperando alguém te chamar ou cair um convite, eu vou te ajudar. Mas requer o seu esforço. Sim. Bom, então é isso, né? Essa live, nossa intenção aqui nem é fazer uma live muito, como é que fala? Muito comprida, né? Porque a gente traz aqui essas 3 cartas, traz essas 3 energias. E a minha dica é, meditem sobre isso, né? Não é uma questão só de escutar aqui, a gente está falando de um mês inteiro, então medita na energia da força, medita na energia da justiça nos relacionamentos e do imperador na vida material, né? Porque essas cartas, elas podem trazer algum insight no decorrer desse mês, conforme as coisas forem acontecendo, porque a gente nem entrou no mês de fevereiro ainda. Né? Perceber esse fluxo de energia, que já, de alguma forma, já começa a atuar agora porque hoje é dia 27, ele já vai começar a atuar nos próximos dias. Perceber este fluxo é onde eu tenho condição de ganhar. Porque se eu me organizar, se eu tiver um pé no chão e o outro na água, se eu controlar as emoções e perceber isso, é onde eu tenho de melhor. Agora, se eu for contra, então assim, eu não quero saber, é o que eu penso mesmo, eu falo o que eu quero, o que eu estou sentindo, então você está pagando o preço que você vai ver depois no próximo Exatamente, né? É um mês de assim, ó, gente, vamos todo mundo aqui manter a cordialidade, a racionalidade, não vamos perder as estribeiras, não vamos nos desesperar frente a tudo isso que fevereiro tem para a gente viver, né? E vamos ver o que acontece, de justiça e força. Justiça, força e imperador, porrada. Mas, assim, tudo caminha para uma construção que é a energia do Papa. O Papa, não, como eu disse, ele não vai tirar nada. Ele vai reconhecer, mas num tempo dele. Então, todos eles, de alguma forma, falam com o arcano do ano, porque ele está falando, calma, vai fazendo a sua parte. Cuidado para você não se fechar. Se organize. E outra coisa que remete muito é a disciplina. Sim. É um mês de disciplina, que é autocontrole, e aí a gente acaba voltando no que a gente fala. Chega, senão fala até desmanhar. É verdade. Bom, João, então vamos finalizar aqui. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente, a todos que vão assistir depois também a live gravada. Fica disponível no meu canal, fica disponível no canal do João. E a gente está programando ainda alguns assuntos para o mês de fevereiro, que a gente ainda não sabe muito bem o que é, mas com certeza vocês podem esperar a gente no final de fevereiro para fazer essa mesma leitura para vocês para o mês de março, né? E aí a gente vê se março começa a trazer uma energia mais maleável, né, João? Obrigado. Então, gente, muito obrigada. Até a próxima.